Olá, Graça e Paz, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Vanessa Albuquerque e esse é o canal Palavra Diária. Todos os dias, pela manhã, eu estou sempre compartilhando uma reflexão, uma mensagem para trazer um pouco mais de esperança aos nossos corações. E eu sempre digo que a palavra de Deus é uma semente. E eu sempre oro ao Senhor para que essa semente caia em uma boa terra. E que terra é essa? É o meu, é o seu coração. Eu quero te convidar a deixar o seu like, a clicar no sininho das notificações e se você ainda não me segue, me siga, porque eu tenho certeza que todos os dias você vai receber uma palavra que vai te motivar a não desistir. Eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que está lá no livro de... É uma carta, né? 1 João, capítulo 3, ok? Então, pega a sua Bíblia, abra o seu smartphone, se caso você tiver em outro aparelho, né? É claro. Ou se você não tem nada disso, você coloca lá, bota na sua agenda, num papelzinho, para depois você refletir sobre 1 João capítulo 3. Muito interessante. Porque hoje eu quero falar para você que é novo convertido. 1 João fica quase no finalzinho da Bíblia, né? Antecede aí o livro de Apocalipse, ok? Então, 1 João capítulo 3 vai dizer assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. E eu fico aqui. 1 João 3, eu li do versículo 1 ao versículo 3. A Bíblia vai estar relatando que nós somos filhos de Deus. Como, em que momento eu me torno filho de Deus? No livro de João, lá do Evangelho, João 1, a partir do versículo 10, vai te dar essa visão de como eu me torno filho de Deus. Eu vou abrir rapidinho para gente ler aqui, João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10. Vou ler rapidinho para você. Está escrito assim: O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, Jesus, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas todo quanto o receberam, a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então a palavra de Deus vai logo dizer no versículo 12: Mas a todos quanto receberam. Você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador? Se você recebeu, é para você que trago essa reflexão. Você que está no início da sua caminhada, cheio de perguntas, questionamentos, calma. É assim mesmo, é um processo. Aceitar Cristo como seu Senhor e Salvador não é um passo de mágica que você muda tudo na sua vida. É um processo, é conforme você vai caminhando. Você está entendendo? Então, o mais importante aqui você fez. A todos quanto receberam, você recebeu a Cristo.
E eu volto a falar, receber a Cristo não tem nada a ver com sentimento, emoção. Porque muitas pessoas falam, não chegou a minha hora. Muitas pessoas falam, eu preciso sentir. Quando eu sentir, eu aceito Cristo. Eu ainda não senti dentro do meu coração isso. Não, aceitar Cristo não tem nada a ver com sentimento. Aceitar Cristo tem a ver com decisão. E o que você tem decidido sobre a sua vida sempre vai refletir lá no seu futuro. Não se esqueça disso. Então a Bíblia é clara. Se você aceitou Cristo como seu Senhor e Salvador, você se tornou filho de Deus. Amém? Então, voltando para 1 João capítulo 3, vai falar sobre isso. Vai falar no versículo 2 do capítulo 3, vai dizer: amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Não se manifestou. Por que não se manifestou o que haveremos de ser? Nos vídeos anteriores eu falei muito sobre a nova identidade. Quando você está em Cristo, você nasce de novo e automaticamente você recebe uma nova identidade. E essa nova identidade, ela parte também de uma mentalidade renovada na palavra de Deus, ok? Porque a palavra de Deus, ela é como se fosse uma água que nos lava de dentro para fora. É muito importante. Primeiro passo para você que está iniciando a sua caminhada, a sua trajetória com Cristo, é nunca deixar de ler a palavra do Senhor. Porque aqui tem resposta para todos os seus questionamentos. Então, crente que é crente vai ler a Bíblia, vai ler a palavra. Mas nunca leia a palavra do Senhor sem antes orar, sem antes pedir direção ao Espírito Santo, entendimento. Faça a sua oração como forma de reverência, porque você vai estar lendo a palavra do Senhor. E eu tenho a certeza que Ele vai trazer ao seu coração algumas revelações, né? E Ele vai trazer resposta para você também. Às vezes nós procuramos respostas no homem, nas revelações humanas, mas a melhor resposta que você pode obter, que é 100% fiel, é a palavra do Senhor. Amém? Então, você está iniciando, não deixe de ter o seu momento devocional. Todos os dias, tire aí um minuto do seu tempo, do seu dia e leia a palavra do Senhor. Mas não só leia, medite, rumine sobre aquilo, ore em cima daquilo que você aprendeu no dia, tome posse daquilo, porque quem prometeu é fiel para cumprir. Então, quando você nasce de novo, você tem uma nova identidade em Cristo. E como eu disse, essa nova identidade vai trazer alguns benefícios para você, como vida eterna, santificação. Você faz parte da família de Deus, né? Você é inserido dentro da família de Deus, como diz a palavra do Senhor. Bom, não só isso, né? Você também fará obras maiores que Cristo fez, também está na palavra do Senhor. Então, uma pessoa que nasce de novo e que tem uma identidade nova, é uma pessoa que está renovando a sua mente na palavra e tomando posse de quem ela realmente é em Cristo Jesus. Você precisa entender que tudo é um processo, é um dia após o outro. A palavra de Deus diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, você vai começar a se desprender daquelas bagagens que você trouxe. Bagagem emocional, bagagem familiar. Talvez você veio de uma família destruída. Talvez você veio sem referência de pai e mãe. Você veio, né, cheio de problemas emocionais, de depressão. Você veio para Cristo, né,
cheio de problemas, carregando muitas bagagens. Mas calma, muita calma nessa hora, porque no decorrer da sua caminhada cristã, Cristo vai retirando cada bagagem desnecessária da tua vida. Você crê nisso? Mas não pode se desesperar. Não é de uma hora para outra. O importante de um novo nascimento é entender que precisa esperar o processo finalizar, ok? Então a palavra do Senhor aqui vai dizer que nós seremos tudo isso que eu acabei de falar para você, tudo isso que faz parte de uma nova criatura, de uma nova identidade. Nem sempre você vai tomar posse, pessoal, em vida totalmente, porque enquanto a gente estiver aqui, a gente está em reforma. Enquanto eu estiver aqui, vai ter tantas coisas que Deus vai ter que tirar de mim. Tem tantas coisas que Deus precisa tirar de mim. Sabe, eu tenho 28 anos de evangelho e eu falo categoricamente: eu preciso todos os dias da graça e da misericórdia do Senhor. Tem coisas que eu falo: Senhor, tira de mim, eu não quero ter esses pensamentos, tira esses pensamentos de mim. Senhor, eu tropecei, me perdoa, porque a palavra de Deus que diz assim, que todo aquele que confessar os seus pecados e deixa, encontra misericórdia. E nós não vivemos na prática do pecado. O que é prática? É quando você peca demasiadamente, quando você peca sabendo que está pecando, é uma prática. Nós não vivemos na prática do pecado. Mas isso também não nos exime de tropeçarmos nesta caminhada. Vai haver alguns acidentes de percurso. Não é que você está na prática, mas de repente, né? Você vai fazer uma compra e alguém falou ríspido com você, sei lá o que aconteceu, e de repente você vai lá e responde à altura, rispidamente, e aí o Espírito Santo vai falar: epa, abaixa a bola, você está errada. E aí você percebe que você errou, que você pecou. E aí você vai e pede perdão ao Espírito Santo, pede perdão àquela pessoa. Por quê? Porque às vezes nós tropeçamos nas nossas emoções, pessoal. Olha, o nosso pior inimigo não é Satanás. O nosso pior inimigo somos nós mesmos. As nossas emoções, quando não estão controladas, elas podem nos sabotar. Cuidado com as suas emoções. E por isso que eu falo, a caminhada cristã é uma caminhada, ela tem que ser uma caminhada de sinceridade. A Bíblia fala que Deus vai falar sobre um homem. Esse homem era rei. Esse homem se chamava Davi. Mas Davi, ele foi um homem de guerra. Davi cometeu muitas falhas, Davi cometeu muitos pecados, Davi matou muitas pessoas. Mas a Bíblia vai dizer que Deus chamava Davi homem segundo o coração de Deus. Mas como assim, né? Como que Deus escolhe um homem que é cheio de pecados, que é um homem de guerra, que tem sangue nas mãos, segundo o coração de Deus? É porque Deus encontrava em Davi um coração sincero e humilde. Davi não tinha problema nenhum de reconhecer os seus erros. Mesmo sendo rei, ele tinha legalidade para fazer o que ele quisesse, mas ele era um homem humilde, de reconhecer. E quando ele não estava ali reconhecendo, Deus sempre mandava um profeta para o repreender. E dentro dessas repreensões, ele sempre acatava, aceitava, pedia perdão, reconhecia os seus erros. Então Deus busca em mim e em você isso, que nós venhamos ter um coração segundo o coração de Deus. Como assim? Ter um coração sincero. Acordou hoje, não acordou bem? Não é glória a Deus não, irmão. Senhor,
Eu quero te render graças porque a tua palavra diz que em tudo dai graças, né? A palavra de Deus diz que em tudo, tudo é tudo, irmão. Tudo é tudo, né? É como se fosse um casamento, deveria ser assim, né? Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Então, tudo é tudo, em tudo dai graças, né? Mas Deus requer de você que você seja sincero. Você não acordou bem? Você acordou com o coração apertado? Você acordou fragilizado porque aconteceu alguma coisa na noite anterior, no dia anterior, ou nos dias que sucederam? Fale com Deus. Senhor, eu estou assim, assim e assim. Porque Deus conhece você por dentro e Ele busca em você sinceridade. Ele quer que você seja sincero, sabe? Não finja ser uma coisa que você não é. Não finja ser um super-homem, uma super-mulher, sabe? Tem pessoas que ela tenta ser a parede do outro, para o outro se escorar. Aí ela fala assim: não, eu preciso ser forte para ninguém desabar. Quem disse isso para você? Sabe, uma vez eu ouvi uma frase falando assim: quem cuida de quem cuida? Quem cuida de quem cuida? Quem cuida de você? Da forma que realmente você precisa? Somente Deus. Somente Deus tem o poder de suprir as suas necessidades de dentro e de fora. Então, segundo passo para uma caminhada cristã. A primeira é sempre estar em comunhão com Cristo, lendo a sua palavra em um devocional. Todos os dias, tenha o seu momento com Cristo, orando, lendo a palavra. Segundo, seja sempre sincero com Ele. Se você errou, se você pecou, sempre fale para Deus. Porque Deus sabe. E se Ele realmente encontrar em você, sabe? Às vezes a gente pede perdão, mas quando Deus olha para o nosso coração, vê que a realidade é outra. Não adianta você falar uma coisa que é inverdade. Deus sempre sabe quando você está falando a verdade ou mentira. Então é melhor nem falar nada. Até os pensamentos Ele sabe. Então é melhor você até em pensamento se anular. Sabe por quê? Porque se você estiver falando algo que não seja verdadeiro, Deus sabe. Você pode mentir para o seu pastor, para os seus pais, para o seu marido, para a sua esposa, para os seus amigos, mas para Deus você não consegue, mesmo que você tente, você não vai ter êxito, você não vai conseguir. Então, tenha um coração segundo o coração de Deus. Como? Sincero. Seja sempre sincero, sincera na presença de Deus. Às vezes você chega na igreja moído, quebrado, angustiado, triste, não é assim? E aí as pessoas querem de você um sorriso de orelha a orelha. Irmão, quando você chegar assim em qualquer lugar na igreja, não fale com ninguém, vai para o seu canto, vai para a sua cadeira, dobra os seus joelhos, já começa o culto ali, antes mesmo de começar. Já dobra o seu joelho e fala: Pai, eu estou aqui pela fé porque eu tenho uma enorme gratidão, mas eu estou quebrada, eu estou moída, eu estou angustiada. E começa a falar para o seu Pai tudo aquilo que está aqui dentro do seu coração. Não finja ser uma pessoa que você não é. Acredite em mim. Lá na frente a conta chega. Não finja ser forte. Embora a palavra de Deus diz: digo fraco, eu sou forte, mas você é forte em Cristo. Você não é forte na força do seu braço ou nos seus pensamentos, na sua eloquência. Não, esquece isso. Sabe? Então, sinceridade. Comunhão na palavra e ser sincero ao seu Deus. Seja sempre sincero. Sabe por quê?
Porque Satanás, ele fica nos rondando. Satanás, ele fica nos observando. Ele conhece os nossos pontos fracos. Ele sabe quando nós cometemos algum erro. E você sabe qual é a maior alegria de Satanás? É de tempos em tempos te acusar. Te acusar. Ele é o acusador. Então, quando você é sincero e confessa para Deus os seus pecados, você tira de Satanás, você tira Satanás do jogo, porque ele não vai ter mais nenhuma arma contra você. Você está entendendo? Então, hoje, confesse os seus pecados. Hoje, fale para Deus realmente como você está se sentindo, porque você vai perceber que durante o seu dia, a atmosfera dentro de você vai mudando, porque Deus vai cuidando. Essa semana eu acordei muito angustiada por muitas coisas que estão acontecendo e eu fui levar minha filha na escola e ao voltar eu voltei orando, voltei com lágrimas nos olhos, voltei dizendo para Deus tudo aquilo que estava me angustiando, querido. Quando eu cheguei em casa, tive o meu momento devocional, né? E no decorrer do meu dia, aquela angústia, ela foi cessando, cessando. Quando chegou a noite, aquilo que estava me trazendo angústia não era mais uma realidade na minha vida, sabe? Os problemas sumiram? Não, continuei com os problemas, mas sem angústia, sem dor. Porque é assim que Deus faz. Você se lembra? Não sei se você já leu sobre a história de Daniel, que foi lançado na cova dos leões. Deus não livrou ele da cova dos leões, mas Deus estava com Daniel na cova, sabe? Deus fechou a boca do leão. Deus não livrou os seus amigos, né? Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha de fogo, mas Deus estava com eles na fornalha. E a palavra de Deus diz que o fogo não queimou nem um fio de cabelo daqueles homens. E eles estavam dentro de uma fornalha ardente. E a palavra de Deus diz que Nabucodonosor, que era o tirano daquela época, mandou acender a fornalha 7 vezes mais. Mas a Bíblia diz que eles saíram sem cheiro de fumaça nenhum, intacto. O que eu aprendo? Que não necessariamente Deus vai te tirar da fornalha ou da cova ou do deserto, mas Ele vai estar contigo na cova, na fornalha e no deserto, sabe? E lá Ele vai tampar a boca do leão, lá Ele vai te proteger do fogo ardente. Lá no deserto, ele vai fazer o maná diário cair sobre a sua vida. Você não vai perecer no deserto. Porque esse é o nosso Deus, é o Emanuel, é o Deus conosco, é o Deus presente. Então, 2 coisas aqui importantes eu já disse para você, que é um novo convertido, ou para você que está na sua caminhada cristã. Não se desespere, seja sempre sincero ao nosso Deus, ao seu Deus, ao nosso Deus. Sempre sincero. E a palavra do Senhor vai dizer que eu e você seremos como Ele é, como Cristo é, quando Cristo se manifestar. Sabe, quando Cristo se manifestar, quando Cristo vier em glória com o seu poder, com a sua majestade, nós seremos como Cristo é. Porque nós o veremos como ele é. E o mais importante, irmão, nisso tudo que eu estou falando aqui, é o versículo 3 de 1 João, capítulo 3, versículo 3. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança. Sabe, a Bíblia é recheada de promessa. A Bíblia é recheada com as verdades que libertam.
sabe? A Bíblia, ela sempre vai dizer os benefícios de ser uma nova criatura, os benefícios, né, de uma nova identidade. Nós não somos mais quem éramos. Diante de tudo isso que eu acabei de falar para você sobre nascer de novo, nova identidade, o que isso traz de benefícios para mim e para você, quem nós deveremos nos tornar caminhando com Cristo. Mas eu quero deixar aqui para você algo bem claro, que eu também quero tirar um fardo que às vezes eu percebo que na nossa caminhada nós criamos uns fardos religiosos e isso cria tanto problema emocional, você sabia? Para os próprios crentes, porque eles percebem que não estão vivendo essa realidade aqui 100% do que deveria ter vivido. Aí se questiona, será que eu tenho fé? Será que eu não tenho? Acho que eu não tenho fé. E começa a se questionar de uma coisa que a Bíblia vai relatar para mim e para você, que é no tempo de Deus, não é no nosso tempo. E o apóstolo Paulo brilhantemente vai falar isso em Romanos capítulo 7. Eu vou ler a partir do versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Ele está dizendo, querer o bem habita em mim. Ou seja, eu quero fazer o bem, mas eu não consigo fazer. Eu não consigo efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Eu estou falando do apóstolo Paulo. Ele está abrindo o coração dele. Um homem cheio de Deus, do Espírito de Deus, que fez a diferença na sua geração. Mas ele deixa claro que o bem que ele gostaria de fazer, ele não faz, ele não consegue fazer. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Isso aqui é muito importante. Enquanto nós estivermos nesse corpo aqui, habitando nesse planeta, nós não viveremos na prática do pecado, mas sempre haverá um acidente de percurso. Sempre haverá um tropeço na caminhada. É isso aqui que o apóstolo Paulo está falando. Que ele não faz aquilo que ele gostaria de fazer. São esses tropeços que eu quero que você tire de uma vez por todas dos seus ombros. Talvez isso está impedindo de você ter uma intimidade com Deus, você crescer em intimidade, em comunhão com Cristo. Peça perdão ao Senhor hoje, fale com Deus hoje, peça perdão, busque misericórdia, porque tem misericórdia para você. E aí ele vai falar, então, o querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus ombros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Ele está falando de uma mente renovada na palavra, de uma mente renovada, transformada em Cristo. Mesmo ele tendo essa mente renovada, transformada, ele se pegava
em momentos da sua caminhada em deslize. Sabe, pessoal? É isso. Eu sei que às vezes a religião, ela nos impõe tantas coisas que às vezes nós não conseguimos entregar. Por quê? Porque a gente ainda está nesse corpo que é tão corruptível. Só que a Bíblia, ela nos garante que vai chegar um momento em que nós habitaremos no corpo incorruptível. E será nesse momento aqui, irmão, que eu estou falando 1 João capítulo 3. E eu vou ler pela última vez para terminarmos a nossa reflexão. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Então tenha esperança. O segredo é aqui, ter esperança. Se a Bíblia diz que você é, você é. Se a Bíblia diz que você pode, né? Você é o que a Bíblia diz que você é, sabe? Então, por mais que você fale, mas eu não me sinto assim, olhe para o seu alvo, que é Cristo, é a esperança de quem você quer se tornar. Cristo é sempre a nossa base. Cristo, ele vai ser sempre o nosso norte. Cristo, ele vai ser sempre o nosso alvo. Então, olhe para Cristo, porque um dia eu e você se tornaremos como ele é. E se nessa caminhada, até chegar a essa realidade, se nessa caminhada tiver alguns tipos de problemas no percurso, você tem um Deus que é fiel para perdoar os seus pecados, sabe? Peça perdão, reconheça os seus erros e não pratique mais, porque esse é o segredo. Aquele que confessa os seus pecados e deixa. Não adianta você todo dia, me perdoa, Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa. Não, você está na iniquidade, você está praticando pecados recorrentes. Então, tem alguma coisa de errado aí. Eu não estou falando para esses tipos de pessoa. Eu estou falando para pessoas que estão na caminhada cristã, mas de uma vez ou outra, de tempos em tempo, ele tropeça. Tem perdão para você. Mas para você que acha que a graça de Deus foi de graça, não foi não. Cristo morreu na cruz, pagou um alto preço para mim e para você sermos livres. Bom, amanhã eu continuo essa nossa reflexão sobre o novo nascimento. Por hoje a gente ficou aqui, que o novo nascimento, para a gente poder crescer na graça e no conhecimento, precisamos ler a palavra do Senhor. E segundo, ter um coração humilde. Temos que ter um coração humilde, porque estamos diante de um Deus que é onipresente, onipotente e onisciente. Conhece tudo, está em todos os lugares ao mesmo tempo e é o Todo-Poderoso. Bom, pessoal, fique com Deus, que Deus abençoe a sua vida. Que essa mensagem, essa reflexão possa ser uma semente de Deus plantada no seu coração e eu oro ao Senhor que essa semente germine e futuramente cresça, criando frutos e muitos frutos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e não esqueça de deixar o seu like. Se você gostou, coloque lá o seu like, deixe uma mensagem que eu vou estar respondendo, tá bom?